Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui iniciando mais uma discussão científica. Quero dar as boas-vindas a todos os colegas, o pessoal da saúde, alunos, residentes, gestores, né? E é tempo de medicina moderna, disruptiva, desafiadora. Isso tudo leva a novas tecnologias, a uma pressão pelo acesso a desejos e anseios dos pacientes. E tudo isso acaba confluindo numa necessidade de um tempo de inovar, de renovar e de se reapresentar. E é nesse sentido que a DASA traz agora para a discussão, de forma muito incisiva, com alto elevado caráter e critério científico, o assunto da farmacogenômica. Para isso, então, nós vamos começar falando e nós vamos caminhar entre evidências de mundo real, dali nós vamos transitar para um contexto de um resultado de estudo clínico feito nos Estados Unidos, multicêntrico, muito interessante. Dali nós vamos para uma caminhada científica e finalizamos com os critérios sobre valor em saúde. Então vamos começar com o palestrante, o nosso colega de projetos, né? Um amigo que eu conheço já há algum tempo, o Dr. Guilherme Julian. Ele é nada mais, nada menos do que o diretor de Real World Evidence e HEOR, ou seja, Health Economics and Outcomes Research da IQVIA. Ele vai falar para nós sobre uma evolução da prescrição médica ao mundo real, construindo caminhos para um novo futuro. Passo a palavra para você, Guilherme, e uma ótima apresentação. Obrigado, Leandro. Pronto, obrigado, Leandro. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui discutindo dados de vida real dentro desse contexto tão importante, tão interessante que é dentro de uma parte mais de farmacogenômica, né? Eu acabo não tratando de farmacogenômica aqui, mas acho que tudo vai acabar se encaixando muito bem, que nem você mesmo acabou explicando dentro das próximas palestras, né? Então, como você mesmo falou, né, o título da palestra, né, seria da prescrição médica ao mundo real, então eu vou tratar um pouco mais de dados de vida real, o que são esses dados de vida real, como que eles são comparados aos estudos clínicos, e também, claro, que eu acho que é muito importante e interessante trazer exemplos práticos, né, em diferentes atores, diferentes stakeholders de uso de dados de mundo real, inclusive vários aqui do Brasil, que eu acho que é bastante interessante também. Primeiro, eu sempre gosto de trazer um pouco das definições, né? Porque Real World Data, Real World Evidence são termos que são bastante utilizados ultimamente, mas só que parece que é algo muito diferente ou muito difícil, parece algo muito complicado. Então é interessante, eu gosto sempre de trazer as definições, né? O que são esses dados de vida real, dados de mundo real, né? Então, o que eu acho bastante interessante até para deixar bem claro, né, o que são todos os tipos de dados que são coletados fora de qualquer tipo de estudo clínico randomizado. Então, a gente tem aí uma série de dados que podem se encaixar nessas definições, né, desde inquéritos de saúde, né, pesquisa nacional de saúde do próprio Ministério, é um exemplo, é um dado de vida real, charts, né, medical charts, seriam prontuários eletrônicos também, são, claro, tipos de fontes para dados de vida real também. E o interessante também é, claro, falar que esses dados podem ser tanto retrospectivo quanto prospectivo. Eles podem ser coletados, novas coletas de dados, ou dados que já existem, prontuários de pacientes que já foram atendidos no passado, dados já existentes mesmo, né?
E também eu gosto de trazer a definição de real world evidence, né, que seria pegar esses dados de vida real e fazer uma pergunta científica, através de uma pergunta científica, uma hipótese científica e um planejamento todo desse projeto, né, como que ele vai ser feito, então transformar isso numa evidência mesmo, né? Então transformar isso num estudo, numa evidência. E também, claro, tem os real world insights, que a gente chama, que seriam estudos, seriam perguntas que não necessariamente seguem uma metodologia científica, mas às vezes a gente precisa entender qual que é o número de pacientes sendo tratado em tal estágio na sua instituição, ou o número de pacientes que tem uma reinternação, e muitas vezes é uma coisa muito mais para um insight, alguma coisa até mesmo de mercado, ou para você definir quantos leitos vai precisar, algo do tipo, que não necessariamente precisa ter toda uma pergunta científica por trás, né? Um rigor estatístico, um rigor metodológico. Então, eu gosto de trazer essas definições logo para, em primeiro lugar, deixar bem claro o que é o tal do real world. Não é algo de outro mundo, é algo que já existe há bastante tempo, até quando a gente pensa, inclusive, nos estudos epidemiológicos, desde 1800 e tanto, esses eram estudos de real world também, né? Então, é algo que já existe, que a gente tem uma nova visão e novas metodologias e diferentes estratégias também para utilizar esse dado, né? Então, como que eu posso usar esses dados, né? Eu posso usar de diversas formas. Aqui eu trago alguns exemplos, alguns pilares que podem sim ser utilizados, em que os dados de vida real podem ser utilizados, né? Por exemplo, até quando você vai fazer um estudo, seja um estudo clínico, né, um estudo fase 3, um fase 2, ou um estudo de real world prospectivo, que você vai fazer perguntas para pacientes, é muito importante saber onde esses pacientes estão, por exemplo, que é uma pergunta simples, mas só que uma vez que esteja errado, a gente escolhe o centro de pesquisa errado, a gente vai ter um trabalho muito grande para recrutar depois, ou até mesmo o recrutamento vai ser insuficiente. Então, isso pode sim ser melhorado e otimizado com dados de vida real. Do ponto de vista epidemiológico, a gente pode ir desde de entender a carga da doença, né? Quanto que custa tratar essa doença no SUS ou no sistema de saúde privado, por exemplo, aqui no Brasil. Por exemplo, qual que é o fluxo do paciente, né? A jornada do paciente dentro do sistema de saúde, quanto tempo ele demorou para, por exemplo, uma indicação até um especialista, que às vezes isso pode ser um gargalo, né? Então, entre outras coisas, para entender também como essas pessoas, como esses pacientes estão sendo tratados, os padrões de tratamento, a aderência desses pacientes, existe uma série de possibilidades, né? Claro que também para avaliar a segurança de medicamentos, eu falo medicamentos, mas também muitas vezes tecnologias em saúde, que podem ser uma órtese, uma prótese, né, também. Então, é uma ferramenta importante, muito importante, inclusive quando a gente pensa em dados de farmacovigilância, esses também são dados de vida real, né? Então, eles também podem ser utilizados para avaliar, por exemplo, a segurança, além do, claro, do que já é feito frente à Anvisa, que é um report, né, de todos os eventos adversos, também pode ser feito metodologias um pouco mais rebuscadas, mais estatísticas um pouco mais robustas para fazer algumas comparações, algumas respostas quanto à segurança de algumas medicações, por exemplo. Os dados de vida real também são ferramentas muito importantes para a economia da saúde, né? O Health Economics and Outcome Research, que nem o próprio Leandro comentou. Então, quando a gente vai querer entender quanto que vai custar uma tecnologia nova para ser incorporada dentro de uma perspectiva, um sistema de saúde, a gente precisa entender, por exemplo, quantos pacientes existem de verdade daquela doença. Isso já é uma pergunta que exige quase sempre o dado de vida real, né? Porque senão a gente pega um dado epidemiológico de prevalência da doença, muitas vezes até mesmo fora do país, né? De um dado que seja da Finlândia, da Inglaterra, que não reflete muito o que a gente tem aqui no Brasil quanto a características da população e também quanto a características do sistema de saúde, né? Então,
são alguns exemplos. Então, o custo da doença também entra muito forte, muito importante aqui, porque para que a gente consiga mensurar qual que vai ser o impacto de uma introdução de uma nova tecnologia, por exemplo. Efetividade comparativa, eu gosto bastante de tratar, até vou trazer um exemplo mais para frente, que seria, por exemplo, dentro da vida real, né, dentro de pacientes mais graves, inclusive, que às vezes em estudos clínicos ou em populações diferentes das que foram estudadas em estudos clínicos, como que é a efetividade dessas tecnologias, né, de verdade, assim, dentro do ambiente não tão controlado, né? Então, isso é uma coisa bastante importante também. E nos últimos anos, a gente sabe que a gente tem tido um aumento muito, muito grande, né, dos volumes de dados, né? Então, o volume e as fontes de dados cada vez mais estão cada vez maiores, né? Então, o volume de dados é cada vez maior e a possibilidade de diferentes fontes também está acontecendo, né? Cada dia mais a gente vê aplicativos que peguem dados de pacientes, né? Ou seja, para manejo de evento adverso, seja para aderência, ou até mesmo um wearable, né? Um Apple Watch que vai medir, por exemplo, frequência cardíaca, entre outros, né? Disso até, por exemplo, o sistema de mortalidade, sistema de bases de dados de transacionais administrativas, como a gente tem no Brasil no DataSUS, e também tem algumas disponíveis na ANS, como o DETIS. Então, cada vez mais a gente tem novas possibilidades, desde mídia social, por exemplo, até as mais antigas, prontuário, revisão de prontuário. Então, o leque está se aumentando cada vez mais também. Então, isso é muito bom e muito importante, porque a gente fica com um cardápio cada vez maior de possibilidades de estudo, de como estudar e da onde tirar esse dado, né? E eu gosto sempre de trazer essas possíveis insights, possíveis perguntas que podem ser respondidas, né? E aqui são só alguns exemplos, né? Desde características da população, né? Até como que é a prática clínica nessa perspectiva, né? Ou seja, qual que é o padrão de tratamento ou a jornada do tratamento desses pacientes. Ele toma primeiro medicação A, depois medicação B, ou B, depois A, entre outras, né? Características da doença, então, quais são fatores prognósticos, por exemplo? Isso é uma coisa muito importante também. E quanto mais próximo a gente chega da realidade, ou seja, mais próximo do Brasil SUS, por exemplo, ou do Brasil privado, muito mais realista isso fica. Então, cada vez mais respondendo e aumentando, né, o número de peças desse quebra-cabeça, tendo mais claridade e certeza dessas informações, a gente consegue acabar tomando melhores decisões também em saúde, seja em qual nível, qual stakeholder, qual ator que você esteja, em qual cadeira você esteja sentado, né? E exatamente nessa linha, essa é a principal função, a principal beleza, a melhor maneira de utilizar, né, o real world, o dado de vida real, para diminuir incertezas, né? Então, em vez de pegar o dado lá da Suécia ou da Inglaterra, a gente vai descobrir quantas pessoas são tratadas em segunda linha no Brasil, no privado ou no público. É muito mais próximo da nossa realidade. Quando a gente vai conversar com um gestor, é muito mais próximo da realidade do gestor também, é muito mais palpável, né? E isso, obviamente, claro, acaba dando mais ferramentas, mais informações para a gente tomar melhores decisões de saúde, seja relacionadas a custo, seja relacionadas a inclusão de uma tecnologia ou não, e seja até mesmo para fazer um guideline, uma diretriz de tratamento, né? Outra coisa que é bastante importante é que a gente tem, né, na cadeia toda, né, da saúde, a gente tem diversos stakeholders. Cada um tem uma necessidade de tipo de dado, né, de um tipo de dado diferente.
O regulador, a Anvisa, por exemplo, precisa de um dado de eficácia e segurança, ou seja, funciona, né? Essa medicação funciona, ela é eficaz, ela é segura, sim ou não. O pagador tem a necessidade de entender a efetividade comparativa dentro das diversas possibilidades de tratamento que ele tem para aquela doença ou para aquela linha de tratamento, quanto que isso vai custar mais, né? Como que ele vai fazer uma avaliação de custo-efetividade dentro desse contexto dele também, claro. Os provedores, então, sejam os hospitais, sejam os médicos, e como que esse dado, como que essa realidade vai ajudar, por exemplo, a prescrever uma medicação em segunda linha, não em terceira, porque tem um dado mais interessante, ou que tem um perfil de paciente com uma menor toxicidade. Isso tudo, claro, de novo, quanto mais próximo da sua realidade, prescritor, ou hospital, ou pagador, que seja, é muito mais interessante e muito mais acurado, né, geralmente. E, claro, também os pacientes, que os pacientes também são stakeholders e atores muito importantes também no sistema todo de saúde. Isso tudo vai desde uma decisão simples de um paciente de tomar medicação A ou medicação B na farmácia, né, uma coisa de baixa complexidade, que a medicação A pode dar tosse, a medicação B não. Ou que seja, ou até mesmo custos de medicação, né? Então, desde disso tudo, e claro, obviamente, depois quanto que é o valor percebido pelo paciente daquele tratamento, isso tudo, todas essas demandas são todas diferentes, a gente não consegue fazer o one size fits all, né? Um estudo que resolva tudo isso, desde registro até indicação em segunda linha, custo-efetividade. Então, é dessa forma que os dados de vida real geralmente vão complementando e dando mais informações para quem seja, né, seja qual for o stakeholder, né, do momento, né? E também, assim, só um exemplo que eu gosto de trazer é de como que as diferentes necessidades dos, por exemplo, reguladores e pagadores, como que elas podem ser refletidas em diferentes desenhos de estudo, né? Ou seja, desde um estudo de eficácia sem comparador, né, um braço único, por exemplo, um fase 2, braço único, até um estudo de vida real mesmo, de efetividade comparativa entre uma série de opções no mercado, né? Então, isso tudo, para cada tipo, né, de caixinha aqui, vamos dizer, a gente tem um tipo de estudo, né? Então, cada um deles precisa ser adequado metodologicamente e cada um responde uma pergunta com prós e contras, né? Isso é um ponto importante. Nesse contexto, eu vou só fazer uma breve comparação com estudos clínicos randomizados, né? Porque esses estudos clínicos randomizados, de um jeito ou de outro, eles são os estudos que a gente está mais acostumado, né? Então é interessante fazer um paralelo, né? Os estudos clínicos randomizados, como, né, o nome já diz, eles são randomizados para que a gente tenha dois grupos ou mais até, né, por exemplo, balanceados, né? Basicamente, a grande função disso é que os grupos estejam balanceados e sejam comparáveis e que, em teoria, a única diferença entre os grupos seja o tratamento. Então, a gente consegue saber medicação A versus medicação B. Se eles foram randomizados, estão bem balanceados, a gente consegue ter essa assumption de que a única diferença é o tratamento, então a única diferença nos resultados é o do tratamento. É o padrão ouro, né, para entender uma eficácia e uma comparação entre tratamentos, por exemplo. E também, obviamente, ele facilita um cegamento, nem sempre ele é cego, um estudo clínico randomizado, mas ele facilita o cegamento, que melhora uma série de padrões de qualidade, de evidência e também da qualidade do estudo. E isso aqui é uma imagem clássica desde a pesquisa básica até ter por exemplo, uma medicação aprovada. Isso tem uma série de fases. Hoje em dia, né, em tempos de Covid, isso está mudando bastante, né, quanto à rapidez. Isso aqui geralmente demorava anos, e hoje a gente está conseguindo fazer isso em meses, infelizmente, né, por uma pandemia, por questões de urgência, né, mas não deixa de ser um ponto interessante e importante
mostrar como que isso vem melhorando e mudando, né, o nosso dia a dia, né, e como que isso está acontecendo na parte de pesquisa clínica mesmo, graças a que fomos forçados a fazer por conta do Covid, né. Os estudos clínicos randomizados, óbvio que eu não vou me estender muito neles, mas é interessante de falar, eles têm, claro, muitas vantagens, eles têm uma validade interna, ou seja, aquela população é bem fechada, é bem controlada e homogênea entre si, mas eles são, obviamente, o padrão ouro, né, para eficácia. Mas existe uma série de outras coisas, eles costumam ser bastante custosos, costumam tomar bastante tempo, podem perder não pegar algum evento adverso um pouco mais raro, porque a população é um pouco mais limitada de número, e em alguns casos, inclusive, pode até ser antiético. Antiético eu digo porque, por exemplo, a gente não pode comparar. Como que a gente vai descobrir se fumar causa câncer? A gente não pode randomizar dois grupos e ver, né? Então a gente faz isso através de outras maneiras, como estudos observacionais, estudos de real world, né? E exatamente é isso que eu queria mostrar com essa figurinha, né? A gente muitas vezes pensa que já tem todas as evidências, tudo que a gente necessita a partir dos dados de eficácia, a partir da fase 3, mas ainda tem os dados de efetividade, ou seja, numa população mais ampla, como que isso funciona, né? Uma população com critérios de elegibilidade mais abertos, como que isso vai funcionar, né, na efetividade, e claro, qual que é o custo de efetividade disso, entre outras coisas, né. As limitações dos estudos clínicos, a principal limitação, na verdade, é que eles são eles têm uma validade interna muito grande, então isso acaba fazendo com que eles selecionem muito as populações, né. Esses aqui são dois exemplos, né, um de câncer de pulmão, que mostrava que 43% dos pacientes de um centro de pesquisa por certo período, só 43% eram elegíveis a algum dos estudos, tinha uma série de estudos acontecendo, e o maior motivo de exclusão era outras comorbidades, ou seja, pacientes mais graves ou com outras comorbidades, muitas vezes não tinham a chance de entrar no estudo clínico. E é normal, a gente entende isso, né? É um preço que a gente paga quando a gente precisa ter uma validade interna maior, por exemplo, né? E esse aqui é um outro de artrite reumatoide, que dentro de um registro de artrite reumatoide, o estudo demonstrou que entre 3,7% e 7,1% dos pacientes, só esse percentual bem baixo seria elegível aos estudos clínicos, inclusive por, em teoria, ter uma baixa atividade da doença, né? Que era uma demanda para entrar nesses estudos clínicos, né? Então, eles têm essa limitação de serem muito mais selecionados, os estudos clínicos, né? E nessa linha que a gente vem muito usando estudos de vida real, né? Estudos real world evidence e real world data, né? Porque a gente consegue atingir uma população mais abrangente, muitas vezes não, uma complexidade muito reduzida comparada com estudos clínicos, em algumas situações que eu mencionei de entender se fumar causa câncer, algumas situações o estudo clínico não seria ético, e isso pode ser respondido a partir de estudos de vida real, e claro também os estudos de vida real podem ser exploratórios, né? Eles podem gerar novas hipóteses para novos estudos, né? Para novos estudos clínicos, ou até mesmo de outro tipo, ou até mesmo observacionais, mas só que eles conseguem gerar novas hipóteses, né? E aí, pensando onde a gente vai pegar esses dados, né? Quais são esses dados? Aqui são só alguns exemplos, a gente pode ir desde base de dados nacionais, ou seja, como mencionei, DataSUS, DETIS, DataSUS do SUS e DETIS da ANS, né? Ou até mesmo registros, que aí já são um pouco mais fechados, registros de câncer, por exemplo, ou até mesmo algumas bases de dados um pouco mais específicas, né? Como gerar uma base de dados ou revisar os prontuários dentro do seu serviço, né, do seu hospital, para entender como estão sendo tratados os pacientes naquele ambiente, por exemplo, né? E também, de novo, óbvio que o real world ele tem prós e contras também, né? Então, não é... Cada um tem o seu lugar mais ou menos bem delimitado,
E é óbvio que o real world ele tem umas vantagens de ser geralmente muito mais rápido, mais barato, conseguir capturar desfechos a longo prazo, por exemplo, conseguir avaliar, por exemplo, o uso de recursos num ambiente, né, mais real, mas ainda assim tem uma série de vieses, como ele não é randomizado, não tem o mesmo rigor metodológico, por exemplo, de um estudo clínico. Óbvio que a gente consegue ajustar isso estatisticamente, né, mas só que é uma coisa diferente ainda, né? A gente ainda não consegue ter o mesmo rigor, mas a gente consegue chegar em respostas muito parecidas, né? Aqui são os tipos de estudo. A ideia não é aqui, né, descrever todos, porque são os três clássicos, mais clássicos, né? O cross-sectional, caso controle, estudos de coorte, retrospectivo ou prospectivo. Mas é para mostrar também que dentro dos próprios estudos, cada um tem a sua função, cada um tem o seu pró e tem o seu contra, né? Então, seja para medir uma prevalência, que é mais um cross-section, ou seja para você entender, por exemplo, a incidência de um episódio dentro de um coorte, né? Então, dentro disso também, desses estudos de vida real, obviamente tem uma série de possibilidades, né? Agora, uma limitação muito importante dos estudos de vida real, né, são, por exemplo, os fatores de confusão. Aqui são dois exemplos de um site que chama Spurious Correlations, né, que mostra correlações absurdas que não tem nenhum tipo de causa de verdade, de relação, mas só que tem um R e um P, por exemplo, muito bons, né? Então, era desde número de aparições do Nicolas Cage, que tinha uma correlação importante com o número de pessoas que se afogavam em piscinas, e a taxa de divórcio na mesma correlação que o consumo per capita de margarina. Isso, obviamente, não são fatos importantes e não são medidas, por exemplo, de saúde pública, mas só que é para mostrar que a gente tem que tomar cuidado com as interpretações e tem que sempre lembrar e interpretar de maneira adequada, né? Então, não é só porque está estatisticamente significativo que é uma verdade, né? Isso é um ponto importante. E de recado final, comparando os dois, qual dos dois é melhor? Nenhum, né? Basicamente, cada um tem a sua função, cada um tem a sua aplicabilidade. Então, esse é o recado final de comparação dos dois, né? E acho que também uma última coisa que é importante de citar antes de ir para os exemplos, né? Da onde que a gente pode tirar os dados, né? Eles podem ser dados primários, que são coletados para isso, que são coletados com a finalidade de uma pesquisa, ou dados secundários, que a gente tem muitas vezes muitas coisas já coletadas, seja o prontuário, que quando ele foi coletado, né, foi gerado, a função dele era acompanhar o paciente, não era fazer um estudo, sejam bases de dados administrativas, clínicas, ou até mesmo a gente pode precisar ou ter que recorrer à literatura que muitas vezes pode nos ajudar já de maneira mais rápida, por exemplo, fazer uma meta-análise, fazer uma meta-análise de comparação direta, é uma coisa que também pode responder muito dessas perguntas, né? Essas aqui são as principais fontes, né? Eu gosto de trazê-las porque é importante a gente lembrar que qualquer um dentro do seu serviço, dentro da sua realidade, consegue fazer um estudo de vida real de maior ou menor porte, mas consegue. Então, seja por dados de faturamento, seja pelos prontuários dos pacientes que existem, ou seja aplicando um questionário nos pacientes, ou até mesmo dados que já foram coletados, né? Por exemplo, DataSUS, inquéritos de saúde como PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde. Então, é importante pensar que isso não é uma realidade tão distante, né? Agora eu vou trazer um pouco de exemplos, que aí acho que fica um pouco mais interessante, mais prático, né? De real world, são todos do Brasil, sim, são todos do Brasil. E antes disso, até eu acho que é interessante de trazer um pouco como vai ser uma das últimas, né, uma das últimas lives ainda hoje, de falar um pouco de valor em saúde. Eu não vou, claro, me estender aqui também nisso, mas só passar que esses aqui são os três conceitos, né, básicos de valor, de saúde baseada em valor,
que vão desde avaliar todo o episódio de tratamento, ter, né, o pagamento ou ser ligado mais ou menos aos desfechos dos pacientes, e a gente precisa ter uma otimização de custos, né? Basicamente, o que é interessante e importante de trazer esses 3 conceitos é que, para todos esses conceitos que são hoje em dia o futuro, né, uma tendência do futuro da saúde, a gente precisa de dados de vida real. A gente precisa desses dados para entender, para medir um desfecho, para medir um custo, para entender quanto que é uma reinternação de um paciente de uma certa condição. Então, o dado de vida real, ele entra aqui alimentando tudo isso, né? E acho que, óbvio, vai ser bem coberto lá pelo Dr. César no fim, mas na última live, mas eu queria só trazer, inclusive, para fazer esse link com a fala dele depois, né? Que para quase tudo, ou tudo de saúde baseada em valor, a gente precisa no dado de vida real para medir alguma coisa no meio dessa cadeia toda. Agora, pensando nos exemplos práticos, né? Como que a gente pode usar os dados de vida real considerando todos esses atores, né? Então, desde os provedores, para entender a tomada de decisão, ter a tomada de decisão de qual tratamento utilizar, por exemplo, pagadores, ver qual que é o custo, por exemplo, de uma intervenção, o custo de uma doença, e entender, claro, obviamente, quais são populações de alto risco, populações que podem vir a ter um maior gasto, ou seja, aí começando a mapear como fazer gasto, evitar, né, gastos desnecessários, né? Então, desnecessário, como evitar que algum evento venha a acontecer, ou como evitar, por exemplo, melhorar uma aderência a um tratamento, tudo isso, né? Uma coisa que é legal de trazer também é que a Anvisa hoje em dia está aberta a discutir, né, vem discutindo isso, o uso de real world, até mesmo para finalidades regulatórias. Inclusive, a gente fez um evento no fim do ano passado disso, de como possivelmente utilizar. Isso já é uma realidade fora do Brasil, em FDA, EMA, mas é bastante interessante de pensar que a Anvisa já está aberta a discutir isso hoje, né? Para estratégias de acesso ao mercado, acesso a novas tecnologias, também é muito importante mapear bem para onde vamos, quais são os principais gargalos dentro do sistema de saúde também, né? Isso é um ponto sem dúvida importante. E por último aqui, uma realidade que a gente tem cada vez maior, que são pacientes cada vez mais conectados, né? Seja com apps, seja o que for, mas isso também pode e sim deve ser gerado como um ponto de intervenção com o próprio paciente ou outras finalidades do tipo. Agora eu vou passar com alguns exemplos, considerando todo, né, a cadeia, todo o sistema de saúde aqui no Brasil. Eu vou citando alguns exemplos, né, que a gente pode discutir e como isso pode ser aplicado, pensando, claro, de como evitar ou dar maiores certezas na tomada de decisão, né? O primeiro é bastante simples, por exemplo, de uma pesquisa clínica. A gente vai fazer um estudo, mas a gente precisa entender aonde a gente vai colocar os centros. Então, só esse mapa de calor já ajuda muito nessa parte para entender quais são os centros que tratam a doença A ou doença B, porque se a gente quer fazer um estudo rápido, a gente entende que precisa, por exemplo, pegar os centros que têm um maior número de pacientes, ou que têm um maior número de pacientes com tais características. Isso já adianta muito, né, do próprio trabalho lá na frente, né? Evita um problema de recrutamento, por exemplo. Esse aqui é um outro exemplo de oncologia no SUS, né, em que a gente via diferença, uma inequidade muito grande de tratamentos. Aqui à esquerda a gente vê tratamentos de baixa efetividade, né, para um câncer relativamente raro, e um de maior efetividade. Então, ou seja, como que isso estava distribuído pelo país, a inequidade, né, as diversas realidades dentro do SUS, do mesmo sistema, né, que isso acontece muito em oncologia, por exemplo,
E como que isso era reembolsado com a maneira, nesse caso, a maneira centralizada de reembolso, o bundle de reembolso, que é a APAC. Não é a única e exclusiva maneira de reembolsar e de financiar a oncologia, a gente sabe, mas a gente via que, por exemplo, nos tratamentos de maior efetividade, a gente tinha a APAC cobria muito pouco, ainda faltava um percentual bastante importante, que aí os serviços de saúde, os estados e ou municípios que tinham que arcar com esses valores, né? Esse aqui são outros dois exemplos de estudos, tipos de estudos que vêm sendo discutidos com a Anvisa, né? Desde um app para medida de dor, de uma medicação OTC, que não precisa de prescrição, até mesmo, por exemplo, estudos baseados em farmacovigilância. Então, isso são coisas que vêm sendo discutidas com a Anvisa e eles têm se mostrado muito abertos a isso. Então, um exemplo interessante de reguladores, né? Esse aqui é um exemplo mais focado na gestão, né? Pensando em oncologia no SUS, a gente fez um modelo para avaliar quais eram as capacidades das instituições de tratar pacientes, baseados isso, claro, em número de pacientes, óbvio que eles estão tratando, mas número de médicos, número de camas, entre outras coisas, né? Então, a partir disso, como a gente não tinha um gabarito, a gente não sabe qual é a nota de corte para falar que um serviço está acima da sua capacidade, está atendendo muito mais pacientes do que deveria, a gente pegou os outliers desse modelo e viu que, basicamente, eles ficam em todas as regiões do país, né? Que é importante ver que tem um gargalo, né? Um número de pacientes muito grande isso acontece em todas as regiões, né? E quando a gente pensa de onde vêm esses pacientes, que é um outro ponto, né? Porque algumas instituições podem estar sobrecarregadas por estarem atendendo pacientes de muitos lugares, né? Um espaço geográfico muito grande. A gente vê especificamente que o exemplo do Aristides Maltês, que é um hospital de Salvador, e essa aqui são as localizações de onde vêm os pacientes que são tratados neles, né? Então, ou seja, isso é uma ferramenta que ajuda muito numa gestão desses pacientes e, óbvio, né, do sistema de saúde como um todo, né? Esse outro exemplo aqui é um exemplo de efetividade comparativa feito com base no DataSUS para comparar duas intervenções, dois tratamentos, né, para esclerose múltipla em segunda linha. Então, a gente fez isso, uma metodologia estatística um pouco mais rebuscada, mais avançada, que é o score de propensão e o Inverse Probability Weighting, para poder comparar esses grupos, né? Então, a gente conseguiu comparar e ver que, em segunda linha, um dos tratamentos realmente tinha uma taxa anualizada de hospitalização reduzida. Então, isso é uma coisa que consegue ajudar muito o médico, por exemplo, que vai prescrever dentro da realidade SUS, isso é a realidade SUS, né? Então, isso é interessante, que é muito mais próximo do nosso dia a dia, né? Pensando. Esse aqui é um estudo bastante interessante de como possivelmente evitar gastos, né, também, porque é um estudo de diabetes, né, diabetes mellitus, em que a gente incluiu pacientes que tiveram diabetes e algum tipo de evento macrovascular, né? E o que a gente consegue ver é que depois de um evento macrovascular, os pacientes têm uma explosão no custo anualizado, né? Então, o que é interessante? A gente, inclusive, conseguiu identificar dentro desse estudo quais eram os pacientes de maior risco, né? Pacientes de fator prognóstico a serem pacientes de alto custo, vamos dizer assim, né? E o que a gente vê que é muito importante é que o gasto aumenta em 2 a 3 vezes, né? Então, fica muito maior depois de um evento macrovascular, e isso muitas vezes é uma coisa que consegue ser manejada sem alta complexidade, sem grandes tecnologias. Muitas vezes ajustando a alimentação ou melhorando a aderência a uma medicação, incluindo exercício dentro da rotina desse paciente. Então, isso aqui é um exemplo de como, às vezes, a gente consegue identificar, e se a gente encontra esse paciente de alto risco, vamos tentar fazer com que ele não seja internado, que ele não tenha um evento macrovascular, evitar esse evento, para que então ele não exploda em custos, né, tem um custo muito maior e, obviamente,
o desfecho clínico dele seja o melhor possível, né? Nessa linha também tem esse outro estudo que a gente fez mais focado com dados de UBS, esse aqui com os UBS de Curitiba, e esse também é uma ferramenta muito importante e interessante para gestor, de novo, para prever os custos, né, para prever os recursos, né, a serem utilizados. A gente incluiu 24 mil pacientes de diabetes, fez um modelo de machine learning para estratificar esses pacientes, esses 24 mil pacientes de diabetes, dentro de alto, médio e baixo risco de hospitalização. Então, a hospitalização, óbvio, é um desfecho que aumenta, tem um custo aumentado, e óbvio que não é nem um pouco interessante para ninguém, não é do ponto de vista clínico, o prognóstico não é bom que se tenha uma hospitalização, né, para o paciente também, óbvio. Então, a gente conseguiu identificar, e o mais interessante é que dentro dos pacientes de alto risco, por exemplo, só 30% tinham sido hospitalizados, ou seja, só aqui a gente tem 70% desses pacientes de alto risco que talvez valha a pena fazer um programa de aderência melhor ao tratamento, que vale a pena fazer um programa de educação continuada, uma série de possibilidades. Mas aqui a gente tem, por exemplo, com esse dado de vida real, a possibilidade de tentar evitar um gasto e, claro, um burden clínico para o paciente, sem dúvida, né? Esse aqui é um dos últimos exemplos que eu estou trazendo, que é um estudo que a gente fez baseado em aplicativo, né? Então, a gente fez um estudo baseado no aplicativo para medir a dor, né? Monitorar a dor de pacientes após o uso de uma medicação, né? E uma vez que a gente fez esse estudo, a gente fez uma análise de clusters para poder identificar, por exemplo, quais eram os pacientes que tinham uma maior chance de ter mais ou menos episódios, né? Então, de novo, estratificar esses pacientes. Então, o que eu acho interessante de trazer aqui é que, de novo, com o Real World, a gente consegue ter uma previsibilidade um pouco maior. Óbvio que não vai acertar 100% das vezes, porque são todos modelos estatísticos, né? Mas a gente consegue ter uma previsibilidade muito maior do que antes, né? Sem ter esses estudos, por exemplo, né? E, por fim, acho que o mais importante e interessante é que a gente consegue pensar em diversas possibilidades de estudos e, cada vez mais, diversas utilidades novas para a Real World. E, óbvio, quando a gente tem novos dados, novas informações, como, por exemplo, informações genéticas desses pacientes, a gente consegue, por exemplo, ter muito mais possibilidades de entender e cruzar dados, por exemplo, identificando respondedores, não respondedores, entre outros. Isso aí acho que até o Leandro vai poder trazer um pouco mais de informação e acho que as próximas lives também vão trazer. Então, acho que basicamente era isso. Queria agradecer vocês e acho que passar para o Leandro. Parabéns, Guilherme, excelente apresentação. Na verdade, essa sua apresentação, você nos deu um pano de fundo, quer dizer, vou fazer um overview rápido aqui. Você mostrou para nós uma questão de diversidade de dados, né, de informações, e isso também leva a uma complexidade pelo volume de dados, né, que a gente acaba tendo necessidade de prospectar, e tudo isso com um objetivo final, que é a certeza. E essa certeza, agora a gente olha sobre 3 óticas, né? Por um lado, os planos de saúde, o governo, né, os pagadores querem ter a certeza de estar gastando bem o dinheiro, né, de estar empenhando bem o recurso a qual eles têm limitado. Cada vez se mostra mais essa realidade. Por outro lado, os médicos que querem ter a certeza de estar oferecendo os melhores tratamentos aos pacientes, né, os melhores resultados, e eu pego aqui, por exemplo, a neurologia, a psiquiatria, a cardiologia, áreas assim, onde, exemplificando, né, são bem dramáticos, né, os eventos isquêmicos, as crises. Agora nós vivemos num momento de pandemia, com toda essa questão de ansiedade, depressão, né, e acaba, né, também, além disso,
impactando também num grupo de complicações chamados de efeitos colaterais, e isso está intrinsecamente relacionado com o que tu falou várias vezes, né? Que é a aderência, né? Bom, e dali a gente migrou para modelos de estudos, ensaios clínicos randomizados, ou enfim, estudos de corte. E gostei que você destacou que, na verdade, não existe um melhor que o outro. O que a gente tem é respostas adequadas conforme o tipo de estudo, né? Isso nos dá, de certa forma, como eu falei, todo esse pano de fundo para entrar na discussão da sustentabilidade, na questão de tratamentos direcionados, da precisão, né, e da prescrição ao futuro, que é a medicina personalizada, né? Guilherme. Exatamente. A gente tem visto, tem publicações, JAMA, ano passado, 900 bilhões de dólares estimados de desperdícios de gastos evitáveis na saúde, considerando 6 horizontes, e um deles, em particular, envolvendo isso aí que a gente acabou de conversar. Você acha que o sistema de saúde, e aqui eu coloco todo mundo, pacientes, médicos, ele já se deu conta que existe essa enorme oportunidade de economizar e melhorar aquilo que nós tanto pleiteamos, que é a sustentabilidade? Né? Belíssima pergunta, viu? Porque, como você mesmo falou, tem diversas publicações, a OMS também, publicações de que 30% dos gastos de saúde são desperdícios. É muito sabido, mas muito pouco é feito, né? Seja através de por exemplo, simplesmente mapeando dentro dos dados que já existem, né? Ou seja, fazendo um novo programa. A gente vê que, claro, isso é uma tendência, né? Sem dúvida, nos últimos anos, principalmente do ponto de vista mais da saúde privada, né? De novos modelos, de remuneração, que obviamente os desperdícios estão em todas as partes, né? Então não é só o novo modelo de remuneração que vai resolver, mas a meu ver, eu vejo que ainda não é tão visto, não tem atenção tão profunda quanto deveria, porque se é 30% de todo o dinheiro, é 30% de aumento que a gente poderia ter no nosso orçamento sem mexer no bolso, né? De maneira simples. Óbvio que isso não é fácil de se mapear, não é tão tranquilo que se fosse já teria sido feito, mas com certeza é uma coisa que precisa ser cada vez mais desenvolvida, sem dúvida. Isso só nos dá mais empolgação ainda para nós continuar nessa caminhada, né, Guilherme? Vocês na equipe prospectando esses dados e nós aí na tentativa de, né, fazer disrupções e capturar oportunidades, né? Guilherme, eu gostaria de, né, pelo adiantado que nós tivemos ali, um problema técnico no começo, então a gente está meio apertadinho, né, no horário, e para não atrasar, quero te dar os parabéns mais uma vez, agradecer todo o pessoal que está online com a gente aqui acompanhando e convidar para a próxima apresentação, que agora nós falamos de como capturar os dados, né, da potencialidade. Agora nós vamos ver uma palestra sobre esses dados que foram capturados. Então, muito obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse Summit.